Queridos, graça e paz. Amém. Que bom estarmos juntos na noite de hoje para o tempo de oração e para o tempo de reflexão da palavra de Deus. Estamos muito felizes com o retorno do nosso irmão Cláudio. Esteve ausente deste culto que é tão precioso para o seu coração por umas 2 semanas. 2 semanas exatas. Fez uma cirurgia, o Senhor esteve ao seu lado. Graças a Deus ele está conosco para participar e fazer este culto. Eu disse para ele que se ele não viesse hoje, ele ia receber a ceia no modo delivery. Agora a gente está com esse modo agora delivery e graças a Deus o Senhor trouxe de volta ao nosso meio. Que bom, queridos. Hoje nós vamos dar início a um novo estudo. No nosso culto de oração, vamos estudar uma oração muito especial para a cristandade, a oração do Pai Nosso. E desde já eu convido você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Vamos passar o restante do ano no culto das quartas-feiras estudando esta oração tão preciosa. Vamos estudar parte por parte, frase por frase, às vezes palavra por palavra. Mateus capítulo número 6. Nós vamos começar hoje esse nosso estudo. Você já desejou habitar na casa de Deus? Já teve a vontade de armar sua tenda por aqui, por exemplo, e dizer: não saio daqui para nada? Já teve a vontade de estar sempre na presença dele, protegido por ele, na comunhão com ele? É muito interessante a relação que nós fazemos da casa de Deus com este prédio. Nós chamamos este prédio costumeiramente de casa de Deus, porque é a casa ou o prédio no qual nos reunimos para adorar a Deus. Mas várias pessoas nas Escrituras não tinham esta concepção de casa de Deus. Por exemplo, Davi, no Salmo 27, verso 4, ele diz: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O desejo de Davi: habitar na presença de Deus, entrar e nunca mais sair. Jesus, curiosamente, dentro de uma cultura judaica, ele disse aos seus discípulos que quando alguém o recebe por Senhor e Salvador, ele e o Pai vêm a esta pessoa e arma dentro dela sua habitação. Paulo, no Areópago, Atos capítulo 17, ele disse aos atenienses que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E disse mais: nele nos movemos, existimos e vivemos. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós podemos habitar nele. Uma das frases mais preciosas para Paulo era o estar em Cristo. Somos em Cristo, viver em Cristo. A ideia de que nós podemos estar sempre na casa de Deus, mesmo quando não estamos no prédio da igreja, mesmo quando estamos cercados por problemas no trabalho, ou em casa, aflito por um problema, ou quem sabe por uma doença. Deus não fica aqui quando saímos, ele vai no nosso coração. E nós vamos estudar esta oração conhecida universalmente como a oração do Pai Nosso, por esta perspectiva, a perspectiva da casa de Deus, a perspectiva de que podemos estar sempre
na presença de Deus. E por hoje nós vamos ler apenas duas palavras. Verso 9. As duas primeiras palavras desta oração. Pai Nosso. Senhor, nós pedimos por este momento de reflexão. Queremos habitar sempre na Tua presença. Queremos viver em Ti. E queremos que o Senhor nos permita esta dádiva. Não estamos na Tua presença apenas quando nos encontramos no culto congregacional. Estamos na Tua presença em todo o tempo e em todos os lugares por onde o Senhor nos leva. Ajuda-nos a estudar esta oração e a desfrutar da Tua casa, da Tua presença em todos os momentos da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. As duas primeiras palavras desta oração são ricas, poderosas. Pai Nosso. Essa expressão, Pai, para a gente também não soa bombástica, diferente, estranha, porque estamos habituados a orar a Deus e chamá-lo de Pai. Não é mesmo? No tempo de Jesus foi uma bomba. Um autor que estudou profundamente o judaísmo do primeiro século, Joaquim Jeremias, ele pesquisou e vasculhou praticamente tudo que existe de material devocional do judaísmo do primeiro século, e ele não encontrou uma vez sequer a expressão Pai. Os judeus jamais tratavam Deus como Pai, porque era uma palavra que eles usavam dentro de casa, no meio de sua família. Se referir a Deus como Pai, para eles era desrespeitoso. Eles viam a Deus como o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Rei, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, Deus, mas jamais Pai. E aí Jesus começa o seu ministério e fala ao longo dos evangelhos mais de 200 vezes esta palavra. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho com Ele. O meu Pai e eu viremos a Ti e habitaremos em Ti. Quando vocês forem orar, orem assim: Pai. Não é apenas um Deus todo-poderoso. É certo chamá-lo de Deus todo-poderoso. Também é certo chamá-lo de Rei do Universo. É certo se aproximar dele com temor e tremor. Mas é igualmente certo se aproximar dele sabendo que ele é o nosso Pai. E isso é muito bom, queridos. A grande missão de Deus na salvação, ou um dos grandes objetivos da salvação, é a nossa filiação. Não é apenas para nos tirar do julgamento de Deus, não é apenas para nos livrar do inferno. Esse é o lado negativo da coisa. Jesus nos salva para nos tornar filhos de Deus. Esse é o grande resultado da salvação. Romanos 8, você não precisa abrir, só me acompanhar, nos mostra a grande missão de Deus. Romanos 8,
versos 15 e 16. Pois vocês, Paulo, falando aos romanos, Paulo diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Vocês foram escravos do pecado, do diabo, mas vocês não foram salvos para serem outra vez escravos temerosos. Vocês receberam o Espírito que os adota como filhos. A grande missão de Deus na salvação é a adoção dos seus filhos, por meio do qual, do Espírito, agora nós clamamos: Abba, Pai. Paizinho querido. A grande missão de Deus não era apenas nos perdoar, nos justificar, nos resgatar, mas era nos transportar, nos arrancar da prisão, a prisão do palácio do rei, e nos colocar à mesa do rei. E mais do que isso, era nos dar um nome, o nome do nosso Pai. Mas qual foi a razão de Deus fazer isso? A grande missão de Deus foi a nossa adoção. Mas qual foi o grande motivo de Deus para fazer isso? Será que foi a nossa beleza? Será que foi a nossa força? Será que eram as nossas ofertas? Será que Ele precisava de alguma coisa em nós? Qual foi o grande motivo da adoção? Efésios, capítulo 1, o mesmo apóstolo Paulo diz no verso 3, ou nos versos 3, 4 e 5: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você não será abençoado. A bênção não vai chegar. Ela já chegou. Em Cristo, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais celestiais. Por quê? Por que Deus faz isso? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. A iniciativa foi dele. Para que ele fez isso? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, para nos trazer para perto dele. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Não foi apenas para não irmos para o inferno, não foi para nos tornar servos do Rei Jesus apenas. Ele nos predestinou para sermos filhos, por meio de Jesus Cristo. E essa frase para mim é forte: conforme o bom propósito da sua vontade. Talvez a sua versão diga segundo o seu beneplácito. Por que Deus nos adota como filhos? Porque Ele quer, porque Ele deseja, porque Ele assim anseia por fazer, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O que é que Paulo está dizendo? A missão de Deus foi nos adotar, nos colocar dentro de sua família. E Ele não fez isso. Seu grande motivo não foi a beleza de vocês, não foi o que vocês tinham para oferecer, foi a sua livre e espontânea graça ou vontade. Ele fez assim para que a glória fosse só dele, porque se dependesse de vocês, também não conseguiria.
Qual é o método da redenção? Como é que Deus nos torna filhos dele? Qual é o método da adoção? Gálatas, nós estudamos isso aqui há algum tempo atrás, capítulo 4. Gálatas 4, versos 4 e 5, o apóstolo diz: mas, como foi que Deus nos tornou filhos seus? Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A missão dele era nos tornar filhos. Nós não somos filhos biológicos, nós somos filhos da ira de Deus. Pecamos contra Deus, nos tornamos seus grandes inimigos. Mas Deus tinha uma missão: nos tornar seus filhos. Porque Ele faz isso por graça, porque Ele gosta de fazer, porque Ele deseja fazer, porque Ele é louvado quando faz. Como é que Ele faz? Ele nos torna filhos, ou Ele nos adota por filhos, entregando o seu Filho bendito na cruz do Calvário. De modo que ali, quando Cristo está pendurado na cruz, o amor e a justiça de Deus se encontram. Deus não deixa de ser justo, Ele precisa punir o pecador, mas Ele não deixa de ser misericordioso, Ele salva o pecador. A justiça de Deus é derramada sobre o seu bendito Filho, e a sua misericórdia é derramada sobre os seus filhos adotivos. Você já parou para pensar nisso? A diferença entre filhos biológicos e filhos adotivos. Os filhos adotivos são escolhidos, planejados. Você vê gravidez indesejada, não planejada, adoção, raramente. Isso acontecia no passado, mas raramente as pessoas planejam a adoção. Elas não esperam a chegada do filho, elas vão até o filho, elas procuram o filho, elas buscam pelo filho, e ele não tem iniciativa alguma. Ele não pede para ir morar na casa dos seus pais, ele recebe uma casa. Você não vai a uma agência de adoção e diz: não, se ele pagar as contas dele, se ele lavar as roupas, se ele não der trabalho, eu vou levar. Você não diz isso, porque você está ali para suprir as necessidades daquela criança e livrá-la do desespero de não possuir uma casa, um pai, uma família. A adoção é uma das coisas mais belas deste mundo. Não porque a gente sai na capa de revista, não porque os atores fazem, mas porque Deus fez isso conosco. E é por isso que podemos chamá-lo Pai. Não só nos bons momentos, Ele não deixa de ser nosso Pai quando fracassamos. Ele não deixa de ser nosso Pai quando pecamos. Ele não deixa de ser nosso Pai quando queremos fugir dele. Ele continua sendo nosso Pai. E às vezes nós queremos fugir dele porque pecamos contra ele. E na verdade tudo que ele quer é que você e eu corramos para ele. Então não entenda a casa de Deus como coisa de prédio, a presença de Deus como estando limitado a esse lugar. Volte para casa, sai daqui.
Ele estará com você. Que você estará em sua presença sempre. Charles Spurgeon, grande pregador do século XIX, costumeiramente o pegava falando sozinho. Estava numa reunião, daqui a pouco ele olhava para o céu e começava a falar. Falava, reverendo, o que está acontecendo? Estou falando com meu pai. Estava no gabinete atendendo uma pessoa, eu começava a falar, o que é que você está falando? Estou falando com meu pai. Como assim? Ele disse, eu sempre estou na presença do meu pai. Eu não entro na presença, eu não saio da presença. Mesmo quando eu quero sair, eu não saio. Até quando eu quero estar distante, eu estou perto. Até quando eu não quero estar perto, eu estou sempre na presença do meu pai. Eu sei que nem todos tiveram um excelente pai. Isso é mais do que natural. Tendo em vista que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há pais excelentes. Só há um pai excelente de verdade. Mas às vezes nós fazemos a relação. Não conseguimos tratar Deus como pai. Não conseguimos desfrutar da presença de Deus como pai, porque olhamos para Deus como pai através dos nossos pais. E nem sempre é legal. Porque se meu pai foi assim, logo Deus também será. Não deve ser assim. Não são os pais terrenos referências para o Pai Celestial. É o contrário. Todos os pais terrenos deveriam olhar para o Pai Celestial, pois Ele é a referência e o poder. Este Pai Celestial, na presença de quem estamos agora, jamais teve dor de cabeça, jamais perdeu a paciência, jamais teve uma casa tão atarefada como teve tempo para você. Ele sempre está pronto para uma boa conversa, para cuidar do seu coração. Sendo assim, hoje, agora mesmo, nós estamos na sala de estar de Deus, na casa do nosso Pai. Se aproxime dele, abra o seu coração para ele, conte tudo. Isso porque ele falará também ao seu coração. Cultive isso. Ele não é apenas o Deus Todo-Poderoso. Ele não é somente o Rei do Universo. Ele é o nosso Pai. O nosso Paizinho querido. Amém, queridos? Nós vamos fazer oração em grupos, mas antes, curve a sua cabeça aí onde você está. Faça a sua oração. Olhando para Deus agora como o seu Pai. O que machuca o seu coração? O que aflige a sua alma? O que aconteceu hoje que você gostaria de contar a Deus? Fale com o seu Pai. Pai nosso, Paizinho querido, estamos na tua presença.
sairemos, estamos na tua presença. Podemos dizer que habitamos, como Davi desejou, na tua casa, todos os dias da nossa vida. O Senhor não fica aqui, o Senhor não fica lá. O Senhor está no nosso coração. E nós estamos em tua presença todo o tempo. Ensina-nos isso. Estamos na tua presença por trás do vigor do trabalho. Estamos na tua presença na cozinha de casa. Estamos na tua presença quando tomamos banho. Estamos na tua presença quando caminhamos ao redor do prédio. Estamos na tua presença enquanto dirigimos. Não há outro lugar a não ser a tua presença. Então ensina-nos a recorrer ao nosso Pai continuamente. Ensina-nos, Senhor, a tratá-lo por nosso Pai. Por favor, ajuda-nos, Senhor. Talvez estejamos aqui com conflitos, problemas, fardos pesados sobre os ombros. Às vezes são circunstâncias adversas, às vezes são pecados contra os quais lutamos, às vezes são problemas financeiros, outras vezes problemas relacionais. O fato é que muitas vezes temos o coração pesado. Queremos conversar com o nosso Pai. Recebe-nos, abraça-nos, coloca-nos no colo e cuida dos teus filhos. Obrigado, porque o Senhor não apenas nos salvou do inferno, o Senhor nos salvou para o céu. O Senhor nos salvou para a tua casa. O Senhor nos salvou para sermos teus filhos. Obrigado porque o Senhor fez isso por pura graça, favor imerecido. Não porque éramos algo, mas para nos tornar algo, filhos benditos do Senhor. Obrigado por teu único Filho, bendito Filho, unigênito Filho, Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz do Calvário para receber a nossa missão, a fim de nos tornar seus irmãos, filhos e herdeiros com Ele para sempre. Obrigado, muito obrigado, Jesus. É no teu nome que nós oramos.